Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, tá muito frio aqui na minha cidade. Então, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre um caso que tá sendo bem abordado no momento, sobre um serial killer, né, que tá tendo lá em Goiás, né, o tal do Lázaro, né, que eles estão tentando capturar. E baseado nessa atual notícia, gente, eu me lembrei de um serial killer que teve aqui na minha cidade. Eu sou de Nova Friburgo, da região serrana do Rio de Janeiro. E eu me lembrei de um serial killer que teve aqui na minha cidade, na época eu devia ter entre 10 e 11 anos, foi na década de 90. Foi assim, um serial killer com muita brutalidade, gente, uma coisa terrível, amedrontou bastante a nossa cidade, foi um terror muito grande. Nesse mesmo ano teve um outro serial que eu vou falar em outro vídeo para vocês, mas hoje eu vou falar exatamente esse. Quem aí lembra que é da minha cidade, mas também isso repercutiu bastante, saiu em todos os telejornais na época, foi dos irmãos Ibrahim. Um se chamava Ibrahim e o outro se chamava Henrique de Oliveira. Um tinha 19 anos, o outro tinha 21. Na época, gente, eles estavam aterrorizando muito um bairro aqui da minha cidade, a Janela das Andorinhas. Inclusive, a família do meu pai é até de lá. Gente, foi uma coisa terrível, muita brutalidade. Eles falam mais ou menos em 22 vítimas, mas a polícia conseguiu comprovar apenas 8 vítimas, dentre elas uma criança. E eles foram conhecidos, gente, como os irmãos necrófilos, porque eles matavam as vítimas, depois tinha relação sexual com elas, ainda tiravam os órgãos genitais. Gente, é uma brutalidade muito grande. Na época, juntou mais ou menos 250 policiais, dentre eles o BOPE, para fazer uma varredura no local para tentar capturar eles, porque estava muito difícil, eles se escondiam mesmo, eles já tinham uma tendência a ficar nas matas, era uma coisa assim, sinto falar, gente, mas era bicho, era igual um bicho mesmo. E eles começaram desde jovem, né? Alguns relatos contam que a infância deles foi uma infância muito difícil. Claro, gente, isso não justifica. Mas baseado nesse fato, tem que tomar muito cuidado como que cria nossas crianças para não deixar uma marca assim, vamos dizer, um trauma na criança. Porque isso não justifica o que eles fizeram, tá, gente? Deixando claro aqui. Mas, assim, como é que eu posso dizer? Influencia, né? O tipo de vida que eles levaram. Eles já desde bem jovens já estavam fazendo algumas brutalidades com animais e depois começaram com os seres humanos. Eles tinham essa maldade, essa raiva mesmo. A forma com que eles faziam, e eles queriam fazer isso em série mesmo. Virou um hábito, um costume. Se não pegasse eles, não parasse, eles iriam matar muita gente mesmo. Na época a prefeitura estava oferecendo coisa de 5 mil reais para quem conseguisse alguma informação sobre eles, porque a cidade estava num pavor terrível. Mas no final do vídeo eu vou falar como que foi o desfecho desse serial, como que eles conseguiram capturar, como que terminou isso, né? Eu falei já logo no início, logo depois tivemos um outro serial aqui na cidade, bem brutal também, e eu vou deixar para falar em outro vídeo com vocês. Assiste aqui, gente, o depoimento, alguns relatos que eu consegui juntar sobre isso, só para vocês terem uma ideia de como que o negócio foi feio mesmo, tá bom, gente? Foi aqui na minha cidade mesmo. E eu me lembro, né? Eu tinha 10, 11 anos e eu me lembro mais ou menos como que a cidade ficou. Foi uma coisa horrível, gente. Assiste aí pra vocês verem como que foi terrível. Coisa terrível, meu irmão. A gente passou um negócio, um pesadelo aí que a gente nunca mais eu que desejo ver isso que a gente viu e passar, que não desejo para ninguém que passe em lugar nenhum. Umas pessoas que foram nascidas, criadas e junto com a gente nunca esperava que iria se tornar no que foi. Você sabe o sobrenome do Henrique e do Ibrahim? Eu conheci o pai deles, ele falava que era Braz Henrique. Braz Henrique. Braz Henrique. Agora o Henrique eu não sei,
Porque o Henrique era até afilhado, meu sogro, que os pais do Hélio, era padrinho dele. Eles foram nascidos na casa ali em cima, da propriedade aqui. O Henrique, o Ibrahim, a Márcia, é ali em cima. Só para lá do comércio do Hélio, chega lá naquela primeira encruzilhada, que é uma casa branca, a última casa que tem lá, coberta com telha galvanizada. Viveram ali muitos anos. E a adolescência foi no meio dos matos aí, No meio do fazendo mato, besteira. no meio do mato aí, saí com a mãe para vez ir para conselheiro. Naquela época tinha aquela ponte de ferro aqui, né? Eles passavam pela linha aí, ia para conselheiro, voltavam. Como é que foi essa criação dele? Você falou que foi uma criação braba, né? Bravo. Criou aqueles filhos assim, a moda, Ele batia vamos na dizer mão? a moda, vamos dizer o português, claro, a moda cacete, né? Aquelas crianças não tiveram o carinho de pai e de mãe, a mãe dele não batia muito bem na cabeça, cuidava das coisas sim, mas não Apanhava era assim. do marido? E muito, nossa senhora. Ele chegava em casa e por nada, ele se armava, metia o cacete aqui tudo. O leite. Bebia o cara? Bebia. Trabalhador, ele trabalhou muitos anos com o meu sogro aí. Trabalhou de quê aí? Trabalhava dentro tudo. De quê, perdão? Trabalhava em tudo, assim, né? De lavoura? Lavoura. Ele gostava muito de roça. Meu sogro tinha muito pasto, ele praticamente só gostava de trabalhar sozinho. Se chegasse ele um dia para trabalhar, que tivesse uma turma aí, 3 ou 4 companheiros para trabalhar, fazer um mutirão eu trabalhar, ele botava a ferramenta nas costas e ia embora. Ele não gostava do Hélio de jeito nenhum. O pai dele tinha um mandiocal ali, né? E um dia o Hélio viu ele arrancando mandioca. Aí falou com o pai dele, aí ele ficou, ameaçou pegar o Hélio. E o Hélio era garoto, devia ter uns 14, 15 anos. Eles tinham cometido um crime quando eles tinham mudado daqui, mas eles eram de menores. Um foi preso, eles foram presos pelo P2 mesmo, e um ficou aqui em Friburgo e o outro foi para o Rio de Janeiro. Como eles eram crianças? O Brahim era muito atentado, era peste ruim. Graças a Deus que o diabo carregou ele. Já era ruim naquela época já? Era ruim. E o Henrique era mais tranquilo? O Henrique era mais tranquilo. O primeiro que começou com isso aí foi o Henrique. Mas tinha uma menininha aqui embaixo, que uma família que morava, ele pagou uma menininha e levou lá pro mato. Uma menina com 15 anos, mas já aqui, fraquinho, miudinho. E aí começou, né? Aí daqui eles fugiram, aí deram o pai dela deu parte, agora eles tinham medo de polícia, danado o pai dele. Aí mudaram lá pra Varginha, com pouco tempo eles mataram uma menina lá na Varginha. E aí começou aquela vida de crime. Aí foram presos, estiveram lá no da Fundação Padre Severino, que hoje acho que nem existe mais, né? Eles tiveram muito tempo. Aí cumpriram a pena dele lá e foram soltos. Quando eles foram soltos, em vez deles se tentar recuperar, caiu na bandidagem de novo, de fazer troço errado. Depois de um tempo que eles foram liberados. Isso foi que ano? Isso foi no início dele, foi em 94. 94? Em 94. Aí nós pegamos, o pessoal ficou assustado, viu o Ibrahim andando aí, o pessoal veio cá, comentou com a gente conseguimos pegar o Ibrahim. E levamos até a delegacia. Chegou lá, o delegado falou pra gente que não tinha como manter ele preso, que não... Que era de menor. Que era de menor e já tinha ficado preso lá e não tinha nada que ele tinha feito, nada com a população aqui, não tinha como deixar ele preso lá. Em seguida, ele foi liberado no mesmo dia e em seguida ele começou a fazer as tragédias aí, matou o rapaz que era segurança. Isso ainda em 94? Não, já foi em 95. E como é que foi essa primeira vítima deles, a segurança? Essa primeira segurança, o pessoal estava tomando um banho de rio e ele veio com um toco de braúna, matou o cara e por sorte ela conseguiu escapar. Matou, disse que ainda pintou, abusou da mulher do cara. Não matou por sorte dela, porque ela conseguiu fugir logo embaixo da opção de ela, começou a gritar, a mulher chegou no meio da multidão lá conforme nasceu. Nuazinha, gritando socorro, apavorado. Aí que socorreram, aí começaram, aí começou ali. Depois foi a tia deles, depois mataram a mulher do tal do seu Ornella, lá pro lado de Varginha. A gente esteve lá em Banquete, né, que é a dona lá no Banquete, teve a tia deles, que a gente achou lá, que foi até na época o sargento, que foi com a gente, que chamaram que a mulher tinha sumido, e a tia, na época, todo mundo comentava que a tia dava um apoio neles, dava comida, mesmo assim eles mataram a tia. Eles mataram a tia? Mataram a tia.
Como é que foi essa morte? Essa morte nós andamos um lugar chamado quem vai pro Rosário, mataram e a gente andando, caçando, achamos ela longe da casa, talvez uns 200 metros mais ou menos. A tia dele, eu fui lá ver, a tia dele eles cortaram assim, ó, meteram um facão, cortou esse parte do queijo dela assim, tava, separou, sendo tia deles. Ele matou então fora da casa, depois escondeu fora da casa. Eles não tinham trabalho de ficar escondendo o corpo, matava e deixava. Matava e deixava. Onde que matava e deixava. E essa dona Alemã Queijo também, a mulher fazia queijo, o marido saiu para entregar uns queijos lá, a mulher apareceu dentro de casa. Isso aí eu cheguei a ver também, acompanhando. O senhor viu também? O senhor participava das buscas? É isso. As escolas fechou, aquilo ali, o pessoal não podia sair de casa. Várias vizinhas aí acharam, depois que ele foi morto, vestígios de cabana dele, cobertor, aquelas coisas que eles faziam, aquelas cabanas de plástico para dormir, né? Aí ele começou, em 95 começou a querer fazer e a gente achando cada vez piorando e muita gente andando armado e a gente poderia ser o pior, né? Poderia ser o pior. E você ficou com muito medo? Como é que... Eu não estava nem em casa, ficava na casa dos outros. Meu marido ia trabalhar, ia pra lá também, não dava muito apoio, não dava comida. Não podia ficar em casa de jeito nenhum. A gente achava que ia resolver rápido, que ia pegar e nada, e foi só o pessoal ficando coisa, a gente mais não tinha mais condição de ficar aqui, que as casas tudo fechadas, e o pessoal ligava para mim falando que eu teria que a gente tirar da gente um filho, que eu estava com um filho pequeno na época, e que teria que mudar, e as coisas não é assim, que se eu tinha meu comércio aqui, a gente só nascido aqui, ir para onde? E fora os amigos também, né, que a gente não podia deixar numa situação dessa, deixar. O pessoal... Eles atacavam homens e mulheres. Homens e mulheres. Para vocês terem uma ideia, um dia eu escapei por sorte, não era dia de eu morrer, eu não, várias pessoas aí no lugar. Eu tenho uma água que eu tenho 1.800 metros de mangueira da nascente até a água que eu uso. E faltou água. Eu subi para ver a água, cheguei lá, achei a mangueira cortada, a mangueira descia num morro, assim, a mangueira cortada aqui, tinha coisa assim, e com uma cunhazinha de pau aqui. E vi aquele trilho, eu estranhei aquilo, mas já tava cabreiro, né? Eu voltei de si e chamei o Hélio, falei, o Hélio, mais os companheiros aí, fomos ver. A gente viu aquela trilha, fomos seguindo a trilha, achamos uma cabana dele no meio do mato, lá tinha aquela fumacinha sem frente. Aí o Hélio voltou para ligar para a polícia, mas acho que eles perceberam. Quando a polícia chegou aqui, nós fomos lá, só tava a cabana pura. Tinha um caldeirão de batata inglesa, eles cozinhando aquilo. Depois daquilo acharam panela de pressão, aquelas vestes de cobertor, que eles roubavam o cobertor. E as pessoas ficavam sabendo, às vezes, desconfiavam que eles estavam por perto, quando dava por falta de alguma coisa. Alguma coisa, quando viu uma casa arrombada. Eles apanhavam muito comida, e o outro entrou em casa aí que tinha arma e eles nunca apanharam a arma. Eles não sabiam andar de ônibus. Eles iam daqui, aí rodava muito aqui até ali pro Trilho do Céu, dali pra cá. Fazia esse trecho tudo a pé. Tudo a pé? Tudo a pé. Entrou na casa do cara aí, o cara tinha um revólver guardado dentro, ele virou o guarda-roupa todinho do cara e não apanhou o revólver. Mas que ele não sabia usar aquilo, né? O certo ele usava muito era o facão e o pau. A gente achava que aquele cara com a arma mais grosso que isso, desse tamanho assim. É o que eles andavam, a arma deles. Era criado mesmo no mato mesmo, era bicho solto aí no mato. E como é que vocês achavam os rastros deles? Porque tem histórias, né, deles montarem cabana em fazenda de gente, né, montarem algum tipo de moradia ali sem ninguém perceber. Eles eram espertos. Né? É isso aí. Isso aí, até dentro de Manilha, na época, eles já andaram escondendo, né? Que o pessoal saía, isso aí, quando de repente sumiu, o pessoal não sabia. E tinha uma estratégia ali que era difícil, né? A gente teve um apoio muito grande aí da P2, que é o pessoal aí de Friburgo, mas já era difícil. Eu sabia que devido aos matos, que eram muitas áreas e não tinha condição de... Foi passando o tempo. Depois veio gente de Teresópolis também, nada resolvido, e foi passando o tempo. Veio o pessoal do BOP também, nada resolvido. A gente tinha mateiro, a gente tinha as pessoas que seguiam, que os matos eram muito lugar para saber onde que varava onde ficava mais fácil. Aí veio o Humberto também, que era o coronel do BOP. Eles se escondiam em caverna, não é? Isso. Esse foi uma parte da tarde. O vizinho chegou falando que eles tinham tinha visto eles pegando a criação deles. Aí nós fomos lá, chamei na época Jesus e o próprio Alex, e fomos, e eu e mais um mateiro.
E chegou lá, ele vinha com a foice. E nós deitamos, ficamos esperando que ele viesse. A hora que ele viu que só um mateiro estava com a gente, ele voltou correndo. E a gente seguiu em direção, achando que era sendo uma pedra que a gente ia conseguir, já estava quase escurecendo. E depois, no outro dia, fomos ver que ele estava num lugar que ele tinha feito, depois com uma caverna lá que estava escondido. Aí vocês passaram na frente Passaram dele. direto e não conseguimos ver nada. E como é que foi o caso da Sônia, né? Ela foi a única a sobreviver? A Sônia é essa mulher, se eu acho que eu não sei, eu não me relembro o nome dessa mulher, que era do mateiro. Ela conseguiu escapar também. A senhora está com quantos anos agora? 55. 55. E como é que foi tudo aquilo? Porque foi uma situação de terror, né? Certo. Eu vinha descendo na linha, vinha eu, meu filho e o Nito. Eu tava com o Nito cachorro na mão, um pedacinho de barra de ferro assim. Aí ele passou por nós, entendeu? Passou por nós e me cercou, começou a me jogar casa de cupim. Bicho que tá no mato, entende? Aí eu abaixei e saí gritando São Humberto, gritando. Aí o meu filho saiu correndo, ele era pequeno. Aí eu saí correndo e vim embora correndo. Eu não vi ele mais não. Foi na época que ela viu que eles estavam pegando a Odete, ela correu. Aí depois ele matou gente. Tinha uma mulher junto comigo também no centro trabalhando. Ele pegou ela, matou ela com a foice lá no alto ali, em cima dele, só pra lá no alto da canjica. Ele pegou ela, eu saí correndo, pedir socorro, também não vi ele mais não. E matou aqui embaixo, tem uma vizinha, a vizinha da gente aí. Ela vinha fazer compra aqui no mercadinho, o Hélio falava, chamava Odete. Falou, dona Odete, a senhora não anda sozinha. Ah, meu filho, mas não tem medo de ele achar com um rapaz. Aqui, minha peixeira desse tamanho dentro da boca. Ele pegou ela com aquilo tudo e matou ela, ainda arrastou, levou para um matagal. Você já andava com a barra de ferro porque sabia que eles estavam por perto, né? Uhum. Quem passou por você primeiro? Foi o Ibrahim ou foi o Henrique, você sabe? Não, o Henrique não cheguei a ver não, foi o Ibrahim. Só o Ibrahim. Só o Ibrahim. E foi ele que É. tentou pegar vocês. Aí cada um correu para um lado. Ele correu, ele atravessou a cerca, desceu e eu vim embora correndo. Eu morava embaixo, aí vim embora correndo. A senhora já tinha visto eles então, ele no caso? Não, ele só se via escondido no mato. Só via escondido no mato. Essa foi a única vez que o senhor... A última vez que a, graças a Deus. a última, mas a senhora já tinha visto antes? Não, ele foi criado, nós fomos criados juntos, entendeu? Aí depois que ele se formou, E depois do ocorrido, a senhora então não ficava mais em casa, né? Ficava na casa de amigos, ou de parentes? ficava na casa do amigo, ficava no joelho, ficava aqui embaixo também, e andando assim, nós não ficava em casa. Chegando na Fazenda Laje ali, eles chegaram e já andavam muito naquela área também. Eles já tentaram ver se a mulher saía, a mulher não saiu, eles botaram fogo na casa. E aí nisso amanheceu o dia, não deu para eles fazer o que eles queriam, mas a intenção é que ela saísse e eles para agredir a mulher. Mas aí ela conseguiu escapar? Ela conseguiu escapar. E veio fazendo essas trabalhos. Mataram no topa. A última morte deles foi aqui na Fazenda Barreto. Acabou com a família, a mulher estava grávida de 7 meses. Ele matou a mulher com a criança na barriga e o filho dela de 9 anos. O Hélio que socorreu o menino. Eles pegaram o menino, foi socorrer a mãe e eles bateram o menino. Pegamos, estava chovendo, eles pediram socorro, mas nem imaginava que poderia ser isso. Chegamos lá, o menino estava com a mãe tinha sumido. O homem foi para Rio Grandino fazer compra e a mulher ficou em casa com o menino, um garoto com 9 anos. E ele meteu o cacete no menino, aí machucou, aí vieram chamar o Hélio levou o menino para você, quando chegou lá no hospital, o médico falou com ele. Não tem nada a fazer por ele, mano. Ele arrebentou o crânio do menino, parece que isso bateu com o pó assim, ó, socando. Arrebentou o crânio do menino todo. Eles andaram em distância com a mãe depois no mato, a mãe estava grávida e já andava com a mãe, talvez que foi calculado mais ou menos, que andaram mais de 10 quilômetros com a mãe dentro do mato. Largado no campo. Mataram o filhinho e depois pegaram a mãe. Isso. E ficaram andando, foram numa casa de vizinho, entraram, comeram e andaram mais de 10 quilômetros com a mulher por dentro do mato dentro, largaram um lugar que nem foi um custo para poder achar. A gente rodou, nós entramos no mato aqui, eu, meu cunhado e um vizinho aqui. E 2 PM, um sargento e um PM. E fomos. Aí entramos no mato, era 7h30 da manhã. Quando nós encontramos com aí, chegamos lá foi embaixo daquela pedreira, tem uma nascente d'água, né? Aí usar aqueles cantinhos de carregar água, né? Tinha acabado.
a gente beber água. Falei, vamos refazer a água. Aí o PM ainda cortou uma folha de gravatar, fez uma biquinha assim pra gente encher. Aí eu fui andando, uma distância, eu vi um troço branco lá na frente. Aí cheguei mais perto, eu vi uma coisa estranha. Eu voltei, né? Quietinho. Pra mim, era o cara que tava deitado lá. Eu voltei e falei com o PM, tem um negócio estranho ali. Falou, então fica aí, fica vocês aí. E foram os dois policial. Chegou lá, era o corpo da mulher, mas ele, ó, já tinha vazado. Deixou no pé de uma pedreira assim, cortou a mulher toda de facão. Coisa triste, rapaz. Uma senhora boa. Fizeram conforme disse que fazia antigamente. Arrumaram um lençol, botou o corpo dela, mas num pau, 2 pessoas. Era lugar de tão difícil acesso, só 2 pessoas, um homem. Ela não ia para descer, aonde ele matou ela. Foi até no final de 95 que conseguiram pegar. É isso. E foi quase um ano, foi mais de um ano. Foi um ano. De terror. Um ano de terror. O que vocês faziam? Vocês assistiam TV, lia jornal? Não, a gente não lia, porque isso aqui tinha aquele ano, durante aquele tempo todo, ali naquela onde tem uma sauna ali, para lá do comércio dele, eles fizeram uma base ali, que ele tinha polícia aí 24 horas. Todo dia era até de então era dali que vocês sabiam informações. Dali que a gente sabia, de informação, e para trazer coisa, e por isso que ia, ficava aquela turma de plantão, aqueles iam embora, voltava outro. À noite, de dia e de noite. Até prender. Até acontecer aquilo que o cara pegou ele lá no mato, lá de descuidado lá, e cansou, dormiu, o cara ferrou ele. Foi na época o prefeito, o Heródoto, que era o prefeito de Nova Friburgo, e ele tinha prometido, até isso a gente foi, ele tinha prometido 10 mil reais, não, 5 mil reais na época para quem achasse e desse alguma pista. Ele foi o César, hoje é morador em Conselheiro, ele morava na Varginha na época, eu fui chamado lá e ele cumpriu com a promessa, deu 2.500 reais, foi eu que entreguei o César, que era morador, que tinha passado uma dificuldade grande também num lugar chamado Varginha. E como é que foi o dia da morte deles? O dia da morte que veio, e depois veio uma turma do BOP, né? Lá do Rio, e eles armaram, como é que eles falam, a base deles ali na Fazenda Barreto. Eles tinham invadido uma casa assim, antes, na noite anterior, eles tinham uma casa nesse lugar chamado Barro Branco, que foi a morte dele. Eles tinham já mexido na casa lá, eles estavam seguindo naquela área lá e eles pegaram ele, acho que ele estava dormindo debaixo desse bambu lá, isso. E o Henrique estava com eles na hora, conseguiu escapar? Não, nesse dia ninguém viu do Henrique, não. Eu acredito que ele já tinha, a hora que viu que o circo estava apertando, ele tinha saído fora já. Quando foi um dia aí, o cara lá da Varginha, né? O cara tinha uma roça de milho, viu o varal, a mulher tinha estendido a roupa, não viu a roupa no varal, aí viu o rastro, viu, o cara foi seguindo o rastro. Ele chegou subindo numa montanha, num pasto, né, tinha uma carreira de bambu, e o cara viu ele dormindo. Aí o cara já estava preparado, né, apertou em cima dele. Ele morreu dormindo então? Morreu dormindo. Olha, se ele acorda, o cara não pega. O Henrique não estava por perto, né? Aliás, estava por perto, viu o movimento e saiu correndo. Não, o Henrique desse dia ele não estava sozinho. O Henrique já tinha fugido lá para a fazenda, aquele tal de Aguilera lá. Agora esse Aguilera acho que morreu agora há pouco tempo. O que a população falava na época, sentia, sentimento de revolta, de querer fazer justiça com as próprias mãos? Foi o que aconteceu no dia mesmo da morte dele lá. Que o coronel tinha que sair com o corpo, o pessoal estava com muita revolta, o pessoal do BOP, como tinha gente de Friburgo também, e eles me chamaram para reconhecer o corpo na época, e o pessoal achava que teria, a revolta é tão grande que achava que teria que cortar, teria que ir para a justiça, ficar difícil, né? Eles tiveram que fugir com ele, que ele foi lá para Itaboraí, tiveram que sair para outra área para poder coisa aí. Chegaram em Rio Grandina, foi eu na época, eu e o prefeito de Sumidouro, Juarez Corguinha, estava fechada a rua em Rio Grandina, e o pessoal não acreditava, o pessoal achava que mesmo assim não era verdade, que não... Aí estavam os cachorros presos, estava a Toyota do BOP preso. Eu cheguei e falei, o pessoal sabia que a gente tem o esforço da gente aí, e liberaram o caminho, liberaram a rua. Tinha mais de 100 carros parados, que a rua fechada já, que o pessoal nem assim não estava acreditando. E como é que pegaram o Henrique depois?
O Henrique, o pessoal, todo mundo comenta, o pessoal do BOPE, que ele estava nesse Aguilera, que tinha sido tinha sido delegado, que eles deram uma guarita para ele lá. Depois, quando mataram o irmão dele, ele apresentou ele às autoridades. Ele tá preso até hoje? Está preso até hoje. Olha, eu fui em alguns julgamentos deles aí, e chegaram a falar que tinha esse negócio de 30 anos, mas como no Brasil, às vezes, né, a gente fica, a pessoa até hoje pergunta, fica perguntando, mas ele liga não morreu, pra cá. Tá lá. Ele tá lá onde? Ultimamente ele foi visto com um menino que foi preso daqui, que é vizinho da gente aí, foi que teve com ele em Bangu. E a mãe deles morreu agora há pouco tempo. Ela tava viva? Estava viva. Morreu agora deve ter uns 3 anos mais ou menos. E o pai deles? O pai dele morreu na época ainda. O pai dele morreu de infarto. Estava trabalhando, caiu, se passou mal lá, o patrão foi levar a socorrer, ele não chegou a socorrer. Deu infarto. Mas pouco, já estava, eu pedi pro pessoal, foi pouco depois que aconteceu aquilo que mataram ele, acho que dali não me lembro, mas pouquinho, foi pouquíssimo tempo que ele morreu. Aí ficou a mulher e tem um mais novo, esse mais novo eu não conheço. O mais novo chama Jailton. Só ficou tranquilo depois que tudo acabou, né? Depois que tudo acabou que fiquei tranquilo. Graças a Deus, ninguém me atenta aqui. Só os cachorros meus. Vai ali pra ver, tem 24 cachorros. 24 cachorros. 24. Muito bom, eles me socorrem. Mas chega ali pra ver, não deixa nada passar ali, nenhum mosquito. Tão bom, né? Vai ter um filme sobre os irmãos necrófilos e eu queria saber se você acha interessante contar essa história. Eu acho até estranho quando eles falaram isso aí, que o filme estava sendo lá em Três Picos, né? O pessoal comentou, algum vendedor comentando com a gente. Aí o pessoal fazia uma pergunta, eu falei, eu não sei por que estão sendo desviados para lá, mas eu não soube o filme, eu nem sei sobre essas notícias, que isso o que pode ser isso, entendeu? Eu não tenho um grande conhecimento sobre isso aí. Mas o senhor assistiria o filme? Sim. Vai aparecer outros Ibrahim aí. E eu espero que Deus proteja o povo, que não aconteça, né? Porque ele fez muita maldade com o povo, hein? Então, gente, vocês viram o vídeo, que brutalidade. Ouviram os depoimentos, coisa terrível, né, gente? Coisa terrível que nós passamos aqui na nossa cidade. E graças a Deus, nessa mesma época, em 96, alguém viu o Ibrahim na mata e chamaram a polícia, né? Denunciaram, a polícia foi até o local, foi uma mata, uma montanha com 300 metros de altura mais ou menos, entre Janela das Andorinhas e Sumidouro, e aí conseguiram capturar o Ibrahim, ele foi morto no local, e quando foi em setembro de 96 mesmo, o Henrique, né? O Henrique de Oliveira, que era o mais velho, de 21 anos, ele se entregou para a polícia, que ele já não estava aguentando mais, ele ia ser capturado também e acabar sendo morto, né? Ele se entregou e acusou o irmão de tudo, sendo que a polícia comprovou que ele realmente teve participação nessa brutalidade, até porque eles tinham relação sexual com os cadáveres, né? E tinha toda a comprovação que ele também cometeu esses crimes e relatou certinho quais são as pessoas que o Henrique de Oliveira cometeu o crime. E quando foi em setembro de 2020, o Henrique ele foi condenado a 34 anos de prisão. Graças a Deus isso acabou, mas que nem eu falei para vocês, nessa mesma época nós tivemos um outro serial bem impactante também. Fica aí, gente, dá uma olhadinha aqui no meu canal que eu vou falar um pouco sobre isso também. Gente, não tem muito a ver com o meu nicho aqui, mas como foi uma coisa que aconteceu na minha cidade, eu resolvi passar aqui para vocês, para outras pessoas conhecerem. Até porque agora tá tendo esse serial killer lá em Goiás, né? Essas coisas acontecem e até eles conseguirem capturar essa pessoa que tem essa mente demoníaca, né? Porque, gente, não tem o que falar. É uma coisa demoníaca mesmo. Infelizmente, né? Essa é a realidade de um serial killer, né? Uma pessoa que mata em série. Então, gente, quando a gente vê um caso assim, a gente tem que ajudar a polícia a denunciar, correr atrás, porque nós estamos em risco, nossa família, a população inteira. Então isso tem que ser uma coisa em conjunta, né, gente? Infelizmente foi um vídeo bem triste, né, que eu trouxe aqui para vocês, mas que fica aí um alerta. E pode ver aqui no meu canal, gente, que vai ter um outro vídeo falando de um outro serial da mesma época, tá bom, gente? Agradeço a companhia de vocês aqui junto comigo e até o próximo vídeo, tá bom, gente?